A gente está em uma pandemia inédita na história do mundo, em que agora a gente sabe o que causa essas doenças. Eu já falei disso aqui em várias lives. Em 18, quando teve a gripe espanhola, se sabia o que era vírus, mas não se sabia que quem causava a gripe espanhola era um vírus. O vírus influenza, que causou a gripe espanhola e outras gripes desde então, só foi isolado em 31 de porcos e só foi ter vacina na década de 40 depois. Então, durante a gripe de 18 foi a última grande pandemia, a gente não sabia o que acontecia. Hoje em dia a gente sabe. A ciência avançou em um ano de pandemia até aqui, no ano zero da pandemia, a passos muito rápidos. A gente descobriu o causador, descobriu o que ele faz no corpo, descobriu quem corre mais risco, descobriu como se proteger, chegou à conclusão de que máscaras deviam ser muito mais adotadas, fizemos vacinas. Então, ao contrário, por todos os séculos, até pouquíssimo tempo atrás, líderes não tinham nada a ver com o que estava acontecendo. Então, o Dom João, quando o Brasil tinha surto de malária, febre amarela, pouco podia fazer quanto ao que estava acontecendo, porque não estava no controle dele, ele nem sabia o que era aquela doença. Hoje a gente sabe. Hoje a gente sabe quais são as medidas, hoje a gente sabe como que é o distanciamento, hoje a gente sabe isso tudo. Então hoje que a gente tem condições de ficar em casa, trabalhar pela internet, usar máscara, fazer as coisas, a gente sabe o que é possível. E isso deixa de ser um problema científico, deixa de ser um problema só social e passa a ser um problema político. Quem precisa tomar essas decisões são os políticos. E eu não estou falando de vertente política aqui, tá? Se quem vai resolver o problema das vacinas é o partido do proletariado, se quem vai resolver isso são os anarcocapitalistas libertários, ou quem vai fazer a vacina, o distanciamento, ou que tanto faz. Mas a gente precisa reduzir os casos e vacinar as pessoas. E isso são medidas políticas. Você pode fazer a vaquinha que você quiser para comprar vacina individualmente ou entre empresas. Compra de vacina na pandemia é de 1 bilhão, 2 bilhões, 10 bilhões de reais, se não em dólar, que aí a coisa explode. Não tem grupo de pessoas interessadas que faz isso. Isso é uma decisão política. Então, independente da sua inclinação política, do seu político de preferência, da sua política de preferência que vai resolver isso, são eles que têm que decidir isso, seja a nível municipal, estadual, federal. Então, cobrem essas vacinas, exijam vacinas porque elas existem e nós vivemos em um dos países que já foi um dos 10 mais ricos do mundo, que caiu um tanto de posição agora, mas ainda tem muito dinheiro e que tem muito potencial de ser um bom país que cuida dos seus. Eu tenho muito orgulho da educação que eu recebi aqui, das pessoas que eu conheço, dos brasileiros que eu conheço. Optei por estar no Brasil e eu espero que o Brasil trate os brasileiros bem. Isso é uma decisão política. Então, fechamento, controlar os casos, dar vacinas, a gente sabe como se faz, apresentei N medidas aqui que podem ser feitas e a gente tem que cobrar de quem é responsável por cuidar da nossa vida, de quem nós elegemos como os nossos representantes e responsáveis. Então cobrem de quem vocês quiserem, do prefeito, da governadora, do presidente, do primeiro-ministro, da Jacinda, de quem você puder cobrar, cobre, porque a gente precisa disso. A gente sabe que essas vacinas protegem as pessoas, a gente sabe que tem os casos explodindo e a gente sabe o que vem pela frente. Então, recomendo isso para todos. Se cuidem, se protejam, façam a sua parte para garantir que você não vai pegar essa doença complicadíssima e não vai precisar do leito de outras pessoas, porque daqui a pouco a gente vai estar escolhendo quem tem acesso a leito ou não, porque estão faltando, se já não tem essa escolha sendo feita. E cobrem essas medidas. Não tem como a gente ficar apático e esperar que tudo isso aconteça, porque são decisões volumosas, monumentais. Auxílio emergencial para as pessoas poderem ficar em casa, não sou eu que vou conseguir fazer. É um país que tem que fazer. Vacinas para todo mundo, é um país que tem que fazer. E se a gente relaxa essa pressão, nada disso acontece e é vida atrás de vida sendo perdida por uma doença evitável. Então, vamos evitar essa doença, não vamos pegar.